Pedi para várias IAs gerarem umas imagens desse dia memorável, mas nenhuma conseguiu o intento. Então deixei uma tela de TV chuviscando típico dos idos tempos para exercitar a sua imaginação. Era uma manhã de um dia comum, com o céu parcialmente nublado, indo para a escola que ficava no centro urbano, a aproximadamente 10 quilômetros de distância de casa, na pacata cidade de interior que morava. O dia estava bom, sem calor, mas a estrada de Pissarra estava úmida devido à chuva na noite anterior. No caminho tinha uma ladeira em S espelhado, com uma curva de quase 45 graus de ambos os lados, e no meio tinha um rio represado para girar uma roda d'água de moinho, motivo pelo qual o nome do local se chamava Roda d'Água. Como a estrada era de barro e pissarra, essa ladeira era formada por rasgos laterais, valas, e cortando a pista em alguns pontos, devido à descida forte da água em dias de chuva intensa. Então, as valas laterais eram muito profundas. Apesar desse cenário, eu já me sentia familiarizado com aquele local e com as adversidades existentes no trajeto. Neste dia calmo, caminhando com um grupo de pessoas, adultos indo para o centro urbano e crianças indo para a mesma escola, resolvi fazer algo diferente: descer a ladeira em cima da bicicleta. Ao avançar para o intento, uma pessoa adulta me falou algo que não compreendi. Fiquei com vergonha de perguntar novamente, então subi na bicicleta e desci a ladeira. Como a descida era íngreme e relativamente longa, então, obviamente, a velocidade vai aumentando rápido. Um parêntese para contar como era a minha bicicleta. De varão para criança crescida, selim em couro duro feito pedra. O guidão era daqueles curvados nas pontas para empunhar com os braços mais rente ao corpo, as rodas eram raiadas, os pneus finos e não tinha freio, ou seja, o freio era na sandália colocando os pés na roda rente ao garfo da roda dianteira. Ao fazer a curva para a direita, quase no final da descida, dou de cara com um trator com carreta, no meio da ladeira subindo devagarinho, lotado de trabalhadores indo para a roça. Naqueles segundos e centésimos de segundos decisórios, pensei rápido, já que não queria me envolver em um acidente menino de bicicleta versus trator. Então analisei e calculei friamente a possibilidade de passar pelo lado esquerdo do trator, bem rente às rodas para não cair na profunda vala logo ao lado. Até que fui bem sucedido conseguindo passar pelo trator e pela carreta ileso. Faltou calcular a posição de um coleguinha que havia chegado mais cedo e estava parado de pés na beira da pista naquela posição de bule, com a mão na cintura. Vale lembrar que, pelo fato de ter passado rente a um trator descendo uma ladeira sem freio, já que não podia colocar as pernas na roda dianteira, a velocidade estava alta. Essa falta de cálculo, por ter queimado todos os meus neurônios para calcular a trajetória para passar pelo trator e carreta sem me chocar, não tive condições de desviar do colega sem ao menos tocar nele. Como a lei de Murphy, apesar de nem saber da existência, já funcionava bem desde aquela época, o guidão pegou certo no cotovelo e com isso a roda virou bruscamente para o lado. E aí já viu, né? A bicicleta para imediatamente e me projeta para frente e aterriço de cara na pissarra e em seguida a bicicleta, que não transferiu toda a sua energia cinética, gira no ponto de travamento da roda atravessada, voa e cai por cima de mim. Consigo visualizar todos os quadros desse filme em câmera lenta. Como consequência desse acidente, o menino teve não só o cotovelo que eu tinha enxergado naquele breve instante, mas o calcanhar foi atingido pelo pedal, tão rente que foi a minha passada. Lembro daquela cena do coleguinha gritando e pulando como um cão atropelado. E eu? Bem, eu estava com a cara, os braços e os joelhos em desgraça. Mesmo assim, o meu temor pela repreensão do meu pai me fez prosseguir. Peguei a minha bicicleta, fiz uma rápida verificação para ver se estava em condições de continuar a viagem e aparentemente estava tudo bem. Era uma guerreira. Nesse momento, o senhor que havia falado algo para mim lá na cabeceira da ladeira chegou até mim, me olhou e disse: volte para casa. Eu respondi que não, que ia para a escola. Caminhei até o igarapé, entrei na água, na parte rasa até quase o joelho, passei água nos joelhos para remover a terra e a areia, lavei meu rosto e braços também, tudo muito ardido. Continuei até a escola.
Deixei a bicicleta no lugar de sempre e fui para minha sala de aula e caminhei para a minha carteira. Os colegas de classe congelaram-se todos, me olhando como se eu fosse um zumbi de Walking Dead. Quando a professora entrou na sala e me viu, imediatamente me pegou e levou para a diretoria. Lá, todas as professoras horrorizadas cobriram os rostos para não ver o estado que me encontrava. A diretora me pergunta se vou continuar assistindo às aulas mesmo assim e respondi que sim. Então voltei para a sala de aula e fiquei assistindo à aula. O mais impressionante aconteceu em seguida. Creio que não deu nem 10 minutos de aula, o meu pai apareceu na escola. Eu fiquei muito impressionado, pois naquela época não tinha sequer energia elétrica em casa, quanto mais um telefone. Só depois que compreendi que aquele senhor que me viu em desgraça, depois que eu afirmei a ele que ia prosseguir para a escola, fez o caminho ao contrário e foi avisar o meu pai sobre o ocorrido. E assim terminou o meu dia incomum cheio de curativos. O que eu achei estranho desse dia é que o meu pai não me repreendeu e não falou absolutamente nada. Me levou para o hospital para uma avaliação médica e curativos e fomos para casa. Não posso dizer que passei o dia ileso, afinal eu estava todo machucado. Fiquei fazendo uma autocrítica durante a viagem de volta para casa. Se eu tivesse ouvido perfeitamente o recado ainda na cabeceira da ladeira, nada disso teria acontecido. Mas eu sempre fui ruim para ouvir vozes, apesar de conseguir ouvir até silvos de formigas tucandeiras. Mas essa é uma outra história. Como pudemos perceber, essa é a importância do feedback. Por outro lado, se tivesse ouvido perfeitamente, talvez não teria me aventurado e vocês ficariam sem essa memorável história. Afinal, quem se lembra de um dia que foi e voltou da escola há mais de meio século que nada de incomum aconteceu? Se você se lembra, coloque nos comentários. E não se esqueça dos detalhes.